Aleluia, Jesus. Vamos meditar um pouco no versículo que nós lemos no começo do culto, no início do culto, que foi em João capítulo 21, verso 15 ao 19, onde o Senhor Jesus Cristo vai tratar com Pedro para falar, para demonstrar, para que Pedro demonstrasse o seu amor para com Jesus. O interessante é que Pedro era um homem impulsivo, um discípulo de Jesus, que podemos, por assim dizer, um dos que mais deu trabalho, um que estava ali diretamente com Jesus, conversava com Jesus, e era tido como um dos discípulos mais chegados de Jesus, tendo em vista que Jesus educou bastante Pedro em sua caminhada, não só ele, mas seus discípulos, mas como era um dos mais próximos, ele também foi bastante ensinado por Jesus Cristo. E Jesus falava da sua morte e ressurreição, mas Pedro foi um dos que disse que Jesus, se fosse que Pedro poderia e iria entregar a sua vida para que isso não viesse a acontecer com Jesus, para que Jesus fosse liberto, Pedro entregaria a sua própria vida. E chega um momento em que Jesus é preso e Pedro, impulsivo, pega a sua espada e fere o soldado. Mas antes disso, Jesus já tinha falado para Pedro que Pedro mesmo negaria 3 vezes antes que cantasse o galo. Antes que houvesse o canto do galo, Pedro já iria negar ao Senhor Jesus Cristo por 3 oportunidades. Mas algo interessante é que quando nós estamos aprendendo com o Senhor Jesus, quando nós estamos andando com o Senhor Jesus Cristo, ainda nossas personalidades sendo tratadas pelo Senhor Jesus, nossos defeitos sendo tirados, muitas das vezes de pouquinho, pela pessoa bendita de Jesus, quando estamos no meio da multidão, nós somos diferenciados, nós somos tidos como pessoas diferentes, porque como nós podemos ver na Bíblia Sagrada, nos fala que quando estamos com Jesus, nós somos transformados de uma velha criatura para uma nova criatura. E onde nós estamos, nós somos tidos como diferentes. E Pedro, ainda com aquela impulsionalidade ainda dele, com aquela personalidade dele ainda ativa, ele onde andava, quando Jesus foi preso, muitos olhavam para ele e via a diferença. E dizia: ei, tu é um deles. E Pedro dizia: não, eu não sou. E outra vez dizia: ei, tu parece com ele, tu tem o cheiro dele, tu tem a aparência dele. Pedro mais uma vez diz: não, não sou eu. Mesmo as pessoas sabendo que Pedro era diferente dos que aqui e ali rodeava o Senhor Jesus Cristo, quando ele estava sendo levado para a prisão para ser crucificado, Pedro ali rodeando, escondido, ele era diferente no meio daquela multidão. E nós, crentes em Cristo Jesus, somos chamados para ser diferentes. Mas isso não quer dizer que nós iremos cometer falhas. Nós iremos cometer alguns deslizes como Pedro cometeu. Mas quando Pedro pela 3ª vez negou Jesus e o galo cantou, Jesus olha para Pedro. E Pedro, ele se lembra do que o Senhor Jesus Cristo tinha falado para ele, que antes que cantasse o galo, Pedro negaria 3 vezes. E ali entristeceu o coração de Pedro. E como foi bem citado aqui, falando a respeito de Judas Iscariotes, que traiu o Senhor Jesus Cristo, os 2 discípulos, eles erraram.
O que fez a diferença foi a atitude depois das suas falhas. Como foi falado aqui, Judas Iscariotes, ele teve remorso em seu coração. Não verdadeiramente se arrependeu profundamente. Não trouxe um arrependimento profundo em seu coração, mas apenas um remorso. E ali ele atentou com a própria vida, como já foi bem falado. Ele tirou a sua própria vida e assim perdendo a sua salvação. Mas Pedro, ele se entristeceu e em seu coração veio um arrependimento tão grande, mas tão grande, que ele se sentiu incapaz de fazer algo para o reino de Deus. Mas quando o Senhor Jesus Cristo é cumprido os 3 dias de morte, o Senhor Jesus Cristo, depois da sua ressurreição, ele vai até a Pedro para tratá-lo, para tratar com Pedro. Mas interessante que quando Jesus chega à beira do mar, encontra os discípulos e a Pedro, o Senhor Jesus Cristo, ele Pedro havia negado o mestre 3 vezes. Agora Pedro é confortado por Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo começa, Pedro, tu amas-me. Jesus Cristo, ele não vai perguntar, não faz essa pergunta para condenar Pedro, mas para tratar Pedro. Aleluia, glória a Deus. Muitas das vezes nós, servos de Deus, e você, amigo ouvinte que está ouvindo as ondas sonoras deste aparelho de som, você pensa que a tua situação não vai mudar ou não tem transformação por conta de uma falha ou de outra, ou porque foi grande a sua falha ou o seu pecado. Mas o Senhor Jesus Cristo, como foi citado aqui, cito mais uma vez, Lucas capítulo 5, verso 31 e 32, Jesus, ele não veio atrás dos doentes, ou Jesus não veio atrás dos sãos, mas ele veio buscar os doentes. Glória ele a Deus. Não veio atrás dos salvos, mas daqueles os pecadores. Ele veio para salvar os pecadores. Glória a Deus. Então, amigo ouvinte, ainda há solução sim para a tua vida. Como foi falado, mais uma vez, repito, Jesus Cristo tem uma salvação eterna para a sua vida. E é necessário que simplesmente observar o que está escrito em João capítulo 3, verso 17, que o Senhor Jesus Cristo não veio a esta baixa terra para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Oh, glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E nós podemos ver alguns tópicos aqui que da forma que o Senhor Jesus tratou com Pedro. E o primeiro o amor de Jesus é a base do ministério. Oh, glória. Jesus não pergunta a Pedro sobre suas habilidades, coragem ou experiência. Ele pergunta: tu me ama? Antes de qualquer serviço a Deus, vem o amor por Deus. Pedro, ele errou, ele falhou, ele cometeu suas falhas. Mas o Senhor Jesus Cristo não perguntou para Pedro: Pedro, tu trabalhou bem? Pedro, tu fez tal coisa direitinho? Pedro, tu fez aquilo? Não, o Senhor Jesus Cristo chega para Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Apenas esta pergunta o Senhor Jesus Cristo faz para Pedro. Mas por que isso? Por que o Senhor Jesus Cristo pergunta essa coisa para Pedro? Porque muitas das vezes nós pensamos que para ser crente em Cristo Jesus temos que fazer muitas coisas para que nós venhamos a agradar o coração de Deus. Mas na verdade não é isso. O evangelho verdadeiro não significa só o trabalho, mas significa o amor. Aleluia.
Quando Jesus veio tratar com Pedro, ele estava tratando não apenas das suas habilidades, experiências, ou o que ele fez ou deixou de fazer, mas verdadeiramente o amor que ele sentia pelo reino de Deus e pela própria pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Porque o reino de Deus não é só experiência, mas é relacionamento com o próprio Senhor, o dono da obra. Se não tivermos este relacionamento, amigo ouvinte, nada podemos fazer. Não podemos jamais chegar nem perto da salvação em Cristo Jesus. Mas se nós verdadeiramente tivermos relacionamento com o Criador, com Deus Todo-Poderoso, aí sim a graça de Deus nos alcança. Porque não vamos ter amor somente pela atividade, mas pelo homem que morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou. Glória a Deus, para que pudéssemos aleluia. ter vida e vida em abundância. Deus não quer apenas nossas mãos trabalhando, quer nosso coração entregue. Antes de perguntar o que você fez para Deus, Jesus pergunta: você me ama? Jesus, mais uma vez, repetindo, Deus não quer apenas nossas mãos trabalhando, quer nosso coração entregue. Aleluia. Amigo ouvinte, o que falta para você verdadeiramente é entregar o seu coração ao Senhor Jesus Cristo. Ele está de braços abertos. Não vou dizer que o Senhor Jesus Cristo está te esperando para voltar, não. Mas Ele está te dando uma oportunidade antes dele voltar, para que você também possa estar no céu de glória, juntamente com Ele. Jesus, segundo ponto, Jesus restaura quem falhou. Oh, glória. Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Agora Jesus dá 3 oportunidades de declarar amor. Isso mostra que Cristo não rejeita quem erra, mas restaura quem se arrepende. Oh, glória a Deus. Cristo não rejeita quem erra, mas restaura quem se arrepende. Como falei, você pode ter cometido a maior falha da sua vida, mas se você se arrepender verdadeiramente, de todo o teu coração, o Senhor Jesus Cristo, Ele vai te restaurar. Não estou dizendo que as consequências da sua falha não vêm para a sua vida, vêm. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele vai estar com você, porque é um processo de um tratamento. Mas a cada dia e a cada momento, Ele vai lhe restaurando, lhe fortalecendo, e as suas vestes estarão brancas como a neve. Aleluia! Glória a Deus. Para que possa subir ao céu de glória juntamente com a sua igreja. O fracasso não é o fim da história. O arrependimento abre caminho para a restauração. Deus ainda usa pessoas imperfeitas. Aqui muitas das vezes nós falamos: Deus não escolhe pessoas medrosas ou covardes. Deus escolhe pessoas que têm medo, pessoas que muitas das vezes estão ali naquele momento sendo covardes, mas Deus não deixa ele permanecer com aquela timidez ou com aquela covardia. Mas Deus, Ele capacita a cada momento os seus escolhidos. Aleluia. Vai tirando aquela timidez, Glória vai tirando aquela covardia, vai tirando aquele medo, para que Ele possa ser verdadeiramente usado em suas mãos. Mas para isso, mais uma vez repito, é necessário verdadeiramente ter um arrependimento profundo. Porque quando você se arrepende, o Senhor Jesus Cristo restaura. Glória a Deus. Aleluia. Talvez alguém se sinta indigno por ter falhado, mas Jesus chama de volta.
ele não cancela Pedro. Ele o restaura e confia uma missão. É interessante que quando Jesus pergunta cada vez para Pedro, tu me amas? Ele dá uma missão para Pedro. E no final ele diz, apacenta as minhas ovelhas. O interessante que nós podemos observar para nós estarmos encerrando esta pequena reflexão, que no versículo 19, no versículo 18, fala que mostra, na verdade te digo, que quando eras moços, te cingia a ti mesmo, e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para ti, e te levará para onde tu não queiras ir. Esta passagem, o Senhor Jesus Cristo estava falando de que forma Pedro iria morrer. Mas nós podemos entender, mas eu não quero morrer. Eu não quero passar dessa vida para outra. Mas quando Deus começa a nos restaurar, a nos transformar, esse medo, como falei, essa covardia vai passando. E o nosso desejo é só fazer a vontade de Deus. É só louvar, só glorificar, só exaltar, só bendizer, só dizer que Jesus é o Deus da nossa vida. E esse medo de morte vai passando. Como o apóstolo Paulo fala, que ele diz que morrer que o viver é Cristo. E o morrer é ganho. Então, todo esse medo nosso vai passando, porque sabemos quem é o dono da vida e para onde vamos após morte. E ele fala para Pedro de que forma ele ia não simplesmente só morrer, mas de que forma ele iria glorificar o nome de Deus. Então, fomos chamados para isso, para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Porque Jesus, ele restaura e nos confia uma missão. E a nossa missão é essa, que o nome do Senhor Deus venha a ser glorificado em nossa vida. Não importa a falha que você cometeu, o importante é você se arrepender. Não importa o momento em que você se encontra. Talvez você ache que não tem mais solução para a tua vida, ou não tem mais jeito para você. Mas hoje o Senhor Jesus Cristo nos manda dizer para você que ainda há solução e que o amor de Deus ainda quer te alcançar. É simplesmente você crer, entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Nós estamos falando coisas não de nós, mas é da palavra do Senhor. É a palavra de Deus que quando ela abre, é como se Deus falasse ao nosso coração. E ela, a Bíblia estando fechada, ainda continua sendo Deus falando ao nosso coração. Basta você crer e entregar a sua vida ao Senhor Jesus. E fica o convite neste momento, você que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, como único e suficiente Salvador, nós estaremos orando por você, apresentando a sua vida, e ele será escrito no livro da vida, para que no céu de glória você possa também estar lá. Quando Jesus chamar, será glorioso ele chamar, você ouvir ele chamar o seu nome, assim como ele chamará o meu nome. Fica a oportunidade. E de já quero agradecer a oportunidade aos amados irmãos que aqui estiveram, a irmã Socorro, o seu Francisco, e fica o convite, seu Francisco,